a gente vai conversar um pouquinho sobre O Garoto Exemplar, da Gillian Flynn. E assim, gente, já vou começar esse vídeo dizendo pra vocês que eu não gostei nem um pouco dele, tá? Então eu não vou nem ficar me arrastando aqui muito na explicação do porquê que eu não gostei, mesmo porque eu achei essa leitura tão rasa que eu não consigo nem me aprofundar aqui e dizer pra vocês o que foi que eu encontrei de tão terrível nesse livro. Mas é aquilo, eu sei que esse livro tem uma fanbase gigante, a autora também é adorada aí por um monte de gente, então olha só. Quando eu digo que eu não gostei de um livro, eu não estou dizendo que vocês não prestam, que a sua mãe não presta, não é nada disso, vocês estão entendendo? Eu estou simplesmente dizendo que eu não gostei deste livro. E eu não gostei da experiência de leitura e eu não pretendo ler mais nada da Gillian Flynn, então não adianta vocês irem nos comentários dizendo assim, ah, mas tal livro dela é bom, tenta tal outro livro dela. Não vou tentar mais nada. Pra mim já basta. E outra coisa que me fez pensar que esse livro já basta pra conhecer o trabalho dessa autora é que ela tem um blurb na capa de um livro que eu li no ano passado e eu nem fiz vídeo, porque eu odiei tanto aquele livro que eu falei, meu Deus do céu, não perderei mais um segundo sequer de minha vida com este livro, que foi O Demonologista. Então veja só você, tem um blurb dela na capa do Demonologista. Eu já devia saber onde é que eu tô me metendo, não é mesmo? Então, gente, eu sei que eu gosto de um monte de livros que vocês também não gostam e essa é a vida. Então, se você faz parte aí dessa fanbase da autora e do livro, vocês já sabem que eu não vou falar nada de bom porque eu não consegui achar nada de bom neste livro. Você já pode deixar seu dislike ali embaixo, vá com Deus. E viva as diferenças, não é mesmo? Quão chato seria se todos nós gostássemos dos mesmos livros, dos mesmos autores? Eu acho que, né, o mais importante é a troca, não é mesmo? Então, se eu tenho algumas coisas negativas pra falar a respeito desse livro e você não quer ouvir, é isso aí. Vamos lá então. Agora veja bem, se você continua assistindo esse livro é porque você quer me ouvir falar mal dele, certo? E a minha intenção não é convencer ninguém de que esse seja um livro ruim, não é nada disso. Vocês sabem por que eu li esse livro? A maioria de vocês deve saber. Durante o Veda eu fiz um vídeo que funcionou meio que como uma pesquisa. Eu pedi pra vocês colocarem nos comentários livros que vocês gostariam de ver aqui no canal. Eu travei os comentários quando eu tive 50 títulos de livros diferentes. E aí a única coisa que o pessoal que chegou depois podia fazer é dar joinha nos livros que gostaria de ver aqui no canal. E O Garoto Exemplar foi um dos 5 mais votados, então eu disse pra vocês que os 5 mais votados seriam lidos e teria vídeo aqui no canal. É o que eu estou fazendo agora. Então assim, sinto muito, teve muita gente que votou nesse livro porque achou que eu realmente fosse gostar. Então é meio triste, né, quando isso acontece, porque eu não vou conseguir aqui nesse vídeo corresponder ao amor que vocês têm por ele. Isso é sempre complicado, não vou mentir pra vocês, eu me sinto um pouco mal de ter que chegar aqui e dizer assim, olha, esse livro que vocês votaram dando pra que eu lesse e fizesse vídeo aqui no canal não é legal. Pra mim. Então aí a gente pode até puxar uma discussão aqui nesse vídeo sobre o que seria um livro bom, ponto de interrogação, e uma segunda pergunta que seria, o que seria um livro bom para você? Porque veja bem, para um livro ser considerado bom, indiscutivelmente bom, é uma coisa muito complicada, porque mesmo os cânones, né, os grandes clássicos, os livros que a academia considera como livros maravilhosos, vai ter um monte de gente que vai ler e vai falar, meu, que livro chato. Mas existe aí uma série de critérios que é levado em consideração quando um livro se torna um livro que é bom, mesmo que você não goste, o livro não deixa de ser bom. Agora, quando a gente cai nos livros contemporâneos, essa discussão sobre o que é um bom livro é complicada. Você gostar de um livro, você achá-lo legal, não significa que este livro seja bom. Ele foi legal pra você, ele teve um significado pra você. E se outra pessoa leu e não teve a mesma experiência que você, isso não faz dessa pessoa errada e você certo. Concordam comigo? E não tem problema nenhum se você não concordar comigo. Mas vamos ao Garoto Exemplar. Gente, por que eu não gostei desse livro? Primeiro, eu comecei a ler, e assim, pra quem ainda não leu esse livro, ele tem capítulos intercalados entre o homem da relação e a mulher da relação. Porque o que acontece é o seguinte, você tem aí duas pessoas problemáticas num relacionamento abusivo de ambas as partes, que se uniram no sagrado matrimônio, se odeiam, mas por algum motivo bizarro continuam juntas. Só que aí o que acontece nesse relacionamento? Aquilo que não pode acontecer em nenhum relacionamento, porque estraga tudo. E é muito difícil voltar atrás quando uma coisa dessas acontece, que é infidelidade. E aí o que acontece? A mulher vê o homem traindo, e aí a gente tem toda uma sociedade que diz que quando o outro trai, você é o coitado. Então ela veste essa carapuça da coitada, e aí uma vez que ela já é essa pessoa egoísta, possessiva e vingativa, ela vai criar toda uma tramóia, vai forjar meio que o próprio sequestro ali e vai incriminar este marido, que é estranho pra caramba, como o assassino dela, sendo que não existe corpo. Então o livro inteiro é uma investigação,
um quebra-cabeçazinho que você precisa montar pra descobrir quem é que está mentindo, quem é que está falando a verdade. E é basicamente essa a história. Então, de um lado você tem esse cara que é muito idiota e acha que tá por cima da carne seca, e quando ele percebe que é a esposa quem tá por trás de tudo aquilo, que tá manipulando ali a coisa toda, ele vai tentar manipular o jogo a favor dele. E assim, gente, são dois personagens com carisma zero. Então não dá nem pra dizer assim, poxa, mas os personagens são tão legais. Não, não são tão legais. Os diários que a moça deixa, podem ser diários verídicos ou não, são chatos de se ler. Eu não fiquei nem um pouco interessada em saber o lado dela dessa história. E deve ter um monte de gente que leu esse livro e sentiu que essa personagem dessa mulher era uma injustiçada e que ela estava certa em fazer aquilo. Por outro lado, o imbecil do marido também tinha 1000 defeitos e era um panaca. Então não tem como você sentir simpatia nem por ele e nem por ela. E você segue aquela leitura de 500 páginas, meu Deus, por que este livro tem 500 páginas? Você segue aquela leitura arrastada pensando assim, não, vai acontecer alguma coisa tremenda. Então assim, mesmo pra mim que já tinha visto o filme há, sei lá, mais de um ano, eu sabia o que ia acontecer ali no final, mas eu esperava que o livro trouxesse mais informações, né? Porque basicamente é isso, quando você tem uma adaptação pro cinema, você sempre sabe que o livro traz mais informações. Só que não, as informações a mais que eu tinha nesse livro aqui não me serviram pra nada. E sim, eu sei que o roteiro do filme foi escrito pela autora. E sim, é um filme do David Fincher que eu gosto muito. Eu acho que eu já vi todos os filmes dele. Eu achava, até eu assistir ao filme Garota Exemplar, eu achava que o filme mais fraco dele tinha sido aquele Social Network. Mas eu entendo que tem coisas muito interessantes ali naquele filme. E quando eu vi o Garota Exemplar, eu falei, não, cara, este é o filme mais fraco do David Fincher. Tanto é que assim, nem parece um filme do David Fincher. E aí aquilo, na minha opinião, que cada um tem a sua, parece um filme feito pra televisão. Sabe aqueles filmes que passam no Supercine? Não sei nem se existe Supercine ainda, mas quando eu era criança passava uns filmes assim que... E o tema era sempre esse, de famílias problemáticas, mulher traída, não sei o quê. Então, quando eu terminei de assistir esse filme pela primeira vez, eu falei, cara, tá aí um filme do Supercine com um pouco mais de produção. E quando eu terminei de assistir esse filme pela segunda vez agora, fiquei com a mesma sensação de novo. Então tá, no filme tem toda aquela cena de um assassinato X que vai acontecer no meio da história ali, que é meio chocante de se ver, mas mais de 2 horas de filme não me compensam por causa de uma cena só, gente, desculpa. É um filme fraco, a moça é uma boa atriz, sim, ela poderia ter sido muito melhor na atuação dela se aquele fosse um personagem bem escrito, mas não é. O livro é todo escrito de um jeito bem raso, bem superficial, então é lógico que é aquele tipo de leitura que você vai fazer mais rapidamente, mesmo porque os capítulos são curtos, então você tem uma entrada do diário dela, você tem outros capítulos sobre o cara, então assim, essas vozes narrativas aí vão se intercalando, alguns capítulos são dela, outros dele, e assim, é tudo muito picotado, então é lógico que a leitura vai ser rápida, e nem sempre, gente, uma leitura que você faz rapidamente significa que é uma leitura boa. Eu não vou precisar lembrar vocês sobre 50 tons de cinza, não é mesmo? E eu só tô dizendo isso porque eu conheço gente que confunde isso mesmo. Pode não ser o seu caso, mas eu conheço muita gente que confunde leitura rápida com leitura boa. Poxa, eu terminei de ler esse livro aqui há uma semana. Bom. Porque veja só vocês, um dos critérios que eu tenho pra mim sobre uma leitura ser boa ou não é aquilo que eu carrego comigo depois da leitura. Pode ser uma cena, pode ser um diálogo, pode ser toda uma situação destrinchada em vários capítulos, enfim. Quando eu saio de uma leitura e eu percebo que eu não aproveitei absolutamente nada daquele livro, é aí que eu digo que não é um livro bom, para mim. Mas não vou mentir pra vocês, eu fiquei um pouco aliviada quando vi um monte de comentários no Instagram me dizendo que, pô, também não conseguiu, guerreira, você, hein, 500 páginas, não passei da página 100, né? Enfim, então teve muita gente ali me dizendo que também não tinha gostado desse livro, mas teve mais gente também me dizendo que não gostou desse livro, mas gostou de outros livros da autora. Eu vou parar por aqui mesmo, gente. Mesmo porque todo o desenrolar dessas 500 páginas não me interessou. Eu não queria saber o que ia acontecer com aquelas pessoas. Eu tava pouco me lixando pros dois personagens. Por mim, se os dois tivessem explodido no final daquele livro, o efeito ia ser o mesmo de saber o que acontece com esses dois personagens no final. E tem uma coisa também, tem uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês. Quando eu comecei a ler esse livro, comecei a perceber que a escrita era muito rasa, eu comecei a duvidar, mas peraí, gente, por que vocês acham esse livro bom? Eu baixei o audiobook original e fui ouvir o audiobook para ter certeza de que o problema não seria a tradução. Porque eu já peguei livros dessa editora aqui, pelo amor de Deus. Mas enfim, pensei que fosse esse problema. Comecei a ouvir o audiobook e eu percebi que não, gente. A tradução do livro estava ok, o problema é comigo mesmo. Esse não é o tipo de livro pra mim.
Valeu pela experiência, foi boa a tentativa, já sei que esse é um tipo de livro que não me interessa, essa não é uma autora que me interesse. Então é isso, você aí que amou esse livro de paixão, me conta nos comentários por que foi que você gostou tanto desse livro. De repente eu posso até passar a olhá-lo de uma forma assim diferente, mas reler e ler outras coisas da autora de jeito nenhum. Então é isso, minha gente, sinto muito por decepcioná-los com a minha review negativa de Garota Exemplar. O próximo livro que eu pretendo ler daquela lista de 5 livros mais votados por vocês vai ser então o Precisamos Falar sobre Kevin. Gente, eu quero muito gostar desse livro, porque o tema me interessa muito. Eu assisti ao Elefante assim que ele foi lançado e eu fiquei muito tempo pensando naquele filme. E quando ele saiu, agora eu já nem lembro se era VHS ou DVD, eu aluguei, eu assisti de novo e eu fiquei passada de novo, e enfim. É uma história terrível, eu sei que esse livro tem a ver aí com o acontecido todo lá em Columbine, então eu tenho high hopes pra esse livro aí. Espero fazer uma review bem positiva sobre esse livro, hein, minha gente? Então mais pra frente, aí nos próximos meses eu volto então pra gente conversar sobre esse livro, tá? Então é isso, um beijo grande pra todo mundo e até o próximo vídeo.